Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, e nós vamos ler o mesmo trecho que lemos na semana passada, o trecho que vai do versículo 7 até o versículo 10. Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10. Caso você esteja sem a sua Bíblia, ou simplesmente prefira, o texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente, você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. E você que nos acompanha online na transmissão do culto, aí na sua tela também será exibido o texto para que você possa acompanhar a leitura com a gente. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 10, diz assim a Bíblia: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Até aqui. Vamos fechar os olhos mais uma vez e orar para pedirmos juntos que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de reflexão e que Deus nos fale, sussurre ao nosso coração a sua santa palavra. Deus amado, estamos aqui diante do Senhor com o texto bíblico aberto. O Senhor conhece o tamanho da nossa sede por Ti, o Senhor sabe o tamanho da nossa fome pelo Senhor, e o Senhor sabe, melhor do que nós mesmos, que essa fome e essa sede não são saciadas por nenhuma outra coisa que não seja a Tua santa palavra, alimento para nós. O que te pedimos, Senhor, é que o Senhor faça aquilo que eu não tenho condição alguma de fazer ao pregar, que o Senhor faça aquilo que homem ou mulher algum tem condição de fazer numa manhã como essa, que o Senhor aplique a Tua palavra no mais íntimo do nosso coração, que o Senhor nos conduza com clareza diante desse texto, de modo que possamos ver a beleza da Tua obra, possamos ver a beleza do Teu caminho, possamos enxergar a beleza do Teu chamado a cada um de nós e com alegria corresponder a esse chamado, Senhor. Queremos sair daqui nesse domingo celebrando ainda mais o Teu nome e a vida que nos é oferecida em Jesus. Cuida dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar também, para que recebam porção da Tua palavra, alimento do Senhor e zelo de cada voluntário que serve de modo tão dedicado às nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você lembra, caso tenha assistido, do filme A Beleza Oculta? Eu sei que talvez aí, coloca o HD aí para processar, Beleza Oculta. Será que eu estou confundindo com Beleza Americana? Não, Beleza Oculta. Beleza Oculta é um filme que conta a história de Howard, um personagem interpretado pelo Will Smith. Howard é um publicitário, dono de uma grande agência publicitária, uma grande empresa. Ele é um homem alegre, expansivo, criativo, muito comunicativo, cercado de amigos, cercado de clientes felizes com seu trabalho, até que Howard vive um grande drama. Ele precisa enfrentar o drama de perder a sua filhinha de 6 anos de idade, a sua única filha, vítima de câncer. E esse homem, então, antes tão alegre, cheio de vida, cheio de criatividade, cheio de amigos, mergulha profundamente no seu luto. Ele mergulha de cabeça, com tudo no luto, e ele passa a experimentar todas aquelas terríveis consequências que o luto traz. Ele conhece a depressão, ele passa a viver em isolamento social. Uma pessoa que antes era tão relacional, antes era tão comunicativa, antes era tão expansiva, agora é alguém que as pessoas falam com ele e ele não responde. Seja dentro do elevador, seja no ambiente de trabalho, seja na rua. Ele se isola, ele passa a ter uma visão negativa da vida, uma visão negativa do mundo, ele começa a ter comportamentos destrutivos. Ele é alguém que já não dorme mais, ele é alguém que já não come direito, ele é uma pessoa que alta madrugada pega uma bicicleta e anda pelas avenidas mais movimentadas e atravessa cruzamentos sem olhar.
talvez buscando pela própria experiência da morte, sem ter coragem de dar fim à sua própria vida, até que chega um ponto em que ele começa a escrever cartas. Mas, como tragédia pouca não é bobagem, ele não escreve cartas para pessoas. Ele começa a escrever cartas para o tempo, cartas para o amor e cartas para a morte. É um filme muito bonito. Se você lembrou agora, provavelmente você concorda comigo que ele tem uma mensagem, inclusive, muito importante, muito bonita. Se você não assistiu, vale a pena você assistir esse filme de 2016. Mas o que eu quero destacar aqui é uma cena em especial do filme. Uma cena que dá nome para o filme, inclusive. Quando a Madeleine, que é a esposa de Howard, está no hospital, está ali naquele ambiente de CTI pediátrico, sentada num corredor, apenas aguardando a inevitável e terrível notícia do falecimento de sua filha. Sentada numa cadeira, senta uma mulher desconhecida do seu lado e pergunta pela sua história. Aquela famosa história: você está aqui por causa de quem? Quem é que você acompanha? E ela conta então todo o seu drama, ela fala de sua filha, ela fala de tudo que está acontecendo, ela fala da raridade do câncer que a menina enfrenta, até então que aquela mulher desconhecida vira-se para ela, após ouvir toda a sua história, e lhe fala apenas uma coisa, dando apenas um único conselho, antes de desaparecer, porque ela some. O conselho que aquela mulher dá para Madeleine, mãe da menina, que morre de câncer, é: não deixe de perceber a beleza oculta. A ideia é que mesmo diante da mais aguda dor, e até mesmo diante da morte tão cruel, nós podemos aprender algumas coisas e experimentar algumas coisas importantes que trazem beleza para a vida, como, por exemplo, aprender a dar valor à vida diante da realidade da morte, que é algo iminente, aprender a celebrar o tempo que nos é concedido como uma dádiva diante do fato de que nós somos finitos, de que não duramos para sempre, nem as pessoas que mais amamos durarão para sempre. Então há lições, e essa é a ideia do filme, que mesmo sofrendo a tristeza de perder a sua filhinha tão amada por uma doença tão cruel, aquela pessoa poderia seguir adiante. Ela não precisava sepultar a sua vida junto com aquela criança e aquela menina, mas eu acredito que esse conselho que ela ouve no filme serve não apenas para as situações mais críticas da vida. Não deixe de perceber a beleza oculta. Serve não apenas para aqueles momentos em que a gente está vivendo um drama muito grande e quase que como uma tentativa de consolo, a gente lembra dessa frase: bem, deixa eu tentar perceber alguma beleza escondida nisso que eu estou vivendo. Mas eu creio que esse conselho também sirva para muitas outras situações da vida, o que inclui a nossa relação com a Bíblia. E eu quero explicar essa afirmação e essa conexão que eu estou fazendo da mensagem desse filme com a Bíblia. Muitas vezes, seja por pressa, seja pelo nosso jeito mais pragmático de encarar a vida, nós passamos batido por alguns trechos da Bíblia que nós consideramos difíceis. Muitas vezes, na nossa pressa cotidiana ou no nosso jeito mais pragmático, a gente passa direto por algumas passagens da Bíblia que a gente considera uma passagem mais confusa. Não é verdade? A gente não faz isso. E fazendo assim, muitas vezes nós também deixamos de perceber a beleza oculta naquele texto. Fazendo isso, passando por textos sem deixar que eles nos falem mais ao coração, nós deixamos de perceber coisas muito belas da palavra de Deus contidas ali naquela passagem. E a passagem que nós lemos nessa manhã é uma destas passagens bíblicas muito mal compreendidas, que no curso da história receberam interpretações muito confusas, inclusive, e que as pessoas, de modo geral, preferem, segundo elas, não perder tanto tempo pensando no que significa aquela passagem, e preferem seguir a leitura até que cheguem num porto seguro mais iluminado no texto e diga: ok, aqui eu entendi, aqui faz sentido, aqui eu aplico para mim, e aquela área mais cinzenta ali que eu não entendi fica para depois e vai ficando para depois. No entanto, esse trecho que acabamos de ler fala de algo que é o centro de toda a Bíblia.
fala de algo que é o centro da fé cristã. Paulo aqui está falando da obra redentora de Jesus, obra que nós celebramos hoje através da ceia. O trecho começa no verso 7, que foi o versículo que nós ficamos mais detidos na semana passada refletindo, o verso que diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Em resumo, nós aprendemos na semana passada que o propósito de Deus, então, para a igreja, é que a igreja seja unida em amor e, ao mesmo tempo, que ela seja diversa em seus dons. Nós vimos, à luz da exposição do verso 7, que Jesus é tanto o elo que une a igreja em amor, como Jesus é também aquele que derrama os dons sobre cada um de nós, de modo que a igreja se torne bela e relevante. Certo? Foi essa mensagem que a gente ficou aqui na semana passada refletindo. Jesus, ele é o vínculo entre os cristãos, e o fato da igreja ser unida em amor é possível não por conta do nosso espírito fraterno, tão natural e tão espontâneo. O fato da igreja ser unida em amor não tem a ver com algo semelhante a um clube de afinidades que a gente encontrou, e que sorte é a nossa, estamos entre iguais num grupo tão grande de pessoas, somos todos muito semelhantes e muito parecidos nos nossos gostos, culturas e estilos. Não. Jesus, que transcende as nossas diferenças, Jesus que transcende tudo aquilo que teria o poder de nos separar, é o Senhor da igreja e é o motivo de sermos unidos em amor uns com os outros, ao mesmo tempo que é Jesus que derrama seus dons e derrama sua graça individualmente sobre cada um de nós. Por que Jesus é Senhor da igreja, então? Por que Jesus é o doador de todos os dons? Porque a gente diz, Jesus é o Senhor, a gente afirma, Jesus distribui os dons, mas por que é assim? Como foi que Jesus chegou a essa condição, que lhe dá o direito de fazer isso? De dizer que a igreja é dele, ele é o Senhor da igreja, e derramar sobre a igreja dons. O que Jesus foi capaz de fazer para que o propósito que ele estabeleceu para a sua igreja fosse alcançado? Se Jesus estabeleceu como propósito para a igreja que ela fosse uma igreja unida em amor, ao mesmo tempo que é diversa por conta dos seus dons e talentos variados, como ou o que ele foi capaz de fazer para que esse propósito fosse alcançado? São estas as perguntas que Paulo responde nos versos 8, 9 e 10. Por isso esse texto que nós lemos, que muitas pessoas entendem, como um texto confuso, é um texto muito importante. Porque Paulo entra no verso 8 dizendo assim: por isso, olha só, olha a conexão, Jesus reparte segundo a sua graça dons sobre a igreja. É isso que ele fala no verso 7. E aí Paulo entra então dizendo: por isso, porque ele faz isso, é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Bem, a primeira coisa que chama a nossa atenção é que Paulo diz que a sua afirmação, a afirmação de que Jesus é o distribuidor dos dons na igreja, não deveria ser recebida pelos efésios, nem por você e por mim, como uma surpresa, como uma novidade, porque isso foi predito, ou isso foi profetizado desde os tempos antigos. Sabe por quê? Sabe o que Paulo está fazendo aqui em Efésios capítulo 4, verso 8? Ele está citando o Salmo 68, verso 18. Ele está dizendo no verso 8, por isso é que foi dito por quem? Pelo rei Davi, onde? No Salmo 68, verso 18, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Agora veja que interessante, neste Salmo, Davi está glorificando o nome de Deus por causa de uma grande vitória que Deus lhe havia concedido. Davi é um rei, Davi é rei de Israel. E naquele tempo era muito comum que um rei
tivesse que defender o seu povo e a sua nação de ataques inimigos, de reinos inimigos. E constantemente um reino entrava em batalha contra outro reino. Mas Davi era rei de Israel, uma nação que tinha um rei acima do próprio rei humano, que era o próprio Deus, porque Israel era a nação santa, Israel era o povo peculiar, de propriedade exclusiva de Deus na face da terra. E Davi, sabendo que liderava um grande povo amado por Deus, contava e dependia da intervenção e da bênção e do auxílio de Deus constantemente na sua jornada como um rei. E quando escreve o Salmo 68 é redigido num tom de celebração e gratidão. Por quê? Porque mais uma vez Deus havia concedido ao seu povo, através do seu rei Davi, uma grande vitória. E Davi celebra isso no Salmo. Então a sua vitória pessoal faz algo a mais com ele. E quando você pegar o texto, é grande o Salmo 68, leia em casa, você vai ver que Davi fala não apenas de um ponto momentâneo e uma celebração pontual por uma vitória específica, mas ele começa a lembrar dos feitos de Deus na história daquele mesmo povo. Ele lembra então de que sempre que no passado o povo de Deus entrava em dificuldade, o próprio Deus, por assim dizer, descia dos céus para livrá-los. E quando dava vitória ao seu povo, era como se Deus subisse novamente ao trono celestial. É óbvio que isso é uma linguagem humana. É claro que essa é a forma como Davi conseguia expressar, ainda que poeticamente redigindo um salmo, algo que ele entendia ser uma obra de Deus. Olha, o santo e soberano Deus que assenta-se sobre o trono do universo tem um zelo peculiar pelo seu povo. E quando o seu povo atravessa tempos difíceis, e ele lembra da travessia, da fuga do deserto, da fuga do Egito, do tempo de travessia no deserto rumo a Canaã, dos momentos de desafio que os profetas no passado haviam enfrentado, Davi então olha para tudo isso e vai lembrando dos feitos de Deus e dos prodígios de Deus e vai celebrando a Deus como se nesse movimento histórico Deus sempre descesse de seu trono para vir à terra socorrer o seu povo, e quando o seu povo estava em liberdade ele regressava então em triunfo ao trono celestial. É isso que Davi pretendia dizer com o texto do Salmo 68. Mas aqui em Efésios 4, verso 8, o apóstolo Paulo atribui tudo isso que Davi fala no Salmo 68 ao Senhor Jesus. Paulo está pegando a passagem de Davi no Salmo 68 e dizendo que aquele soberano Deus que desce do seu trono e livra o seu povo e sobe em triunfo aos céus é Jesus Cristo. E fala isso referindo-se também aos dons que ele derrama sobre a sua igreja, o seu povo. No Salmo 68, a primeira coisa presente na mente de Davi foi um evento histórico, foi um evento local, foi um acontecimento que ele desejava registrar e escrever. Contudo, sob a inspiração do Espírito Santo, o seu registro do acontecimento presente é também, embora ele não soubesse disso, uma profecia sobre o futuro. Porque é uma perfeita prefiguração daquilo que Jesus faria 10 séculos depois. Davi e Jesus estão separados por aproximadamente 10 séculos. A isso, gente, nós chamamos, em teologia, de doutrina da inspiração bíblica. É o que faz você e eu olharmos para a Bíblia e entendermos que este livro, ele não foi psicografado, esse livro ele não foi escrito pelas mãos de Deus, ele foi escrito por autores humanos. E você, quando lê o relato dos autores humanos, você percebe características peculiares de sua autoria, o contexto cultural em que viviam, o contexto da época em que estavam, tudo é preservado, tudo é conservado, mas acima das histórias há a soberania de Deus que usa o Espírito Santo para que o registro seja feito de modo que fale sempre mais e além do que apenas aquilo que está acontecendo no momento da escrita. É por isso que você lê Isaías, e você tem em Isaías, 600 anos antes de Cristo, uma descrição perfeita do sacrifício de Jesus na cruz por nós.
É por isso que você lê outros salmos, inclusive de Davi, que são salmos proféticos acerca da obra de Cristo. É por isso que lemos a Bíblia com um coração diferente de quem lê um simples livro, porque sabemos que esse livro é um livro inspirado pelo Espírito Santo, soprado pelo próprio Deus. Então Davi segue agora, Davi não, Paulo. Hoje eu trouxe os dois para conversarem, né? Paulo segue então explicando o texto de Davi. No verso 9, olha o que ele diz: que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Eu não tenho tempo e não vou fazer hoje aqui essa exposição de várias interpretações confusas e equivocadas desse texto. Mas assim, um texto como esse já trouxe interpretações muito estranhas e que pessoas acreditam de verdade nelas. Quando lê, por exemplo, o que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra, então há pessoas que criam toda uma narrativa, todo um histórico dizendo que na obra da redenção, quando Jesus é pendurado na cruz, então ele morre, e ele então expira, há no inferno uma grande festa, e eu já ouvi pessoas falando assim, um grande pagode, essa pessoa deve odiar pagode, né? Que ela diz que no inferno tinha festa e a música ambiente era pagode, e que todo mundo celebrava no inferno, como se o inferno fosse um lugar de celebração e não de tormenta. E todo mundo celebrava porque Cristo morreu, e então batem na porta do inferno, e Satanás olha e fala, está todo mundo aqui, para o repique, vai para a porta, abre, e lá está Jesus, porque Jesus desceu às profundezas da terra, e foi tomar as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás, como se ele tivesse chave de alguma coisa por direito. Então assim, e muitas pessoas ensinam isso, pregam isso e acreditam dessa forma, mas você vai ver que o texto na verdade é diferente. Paulo aqui, no verso 9, explica esse texto profético do Salmo 68 de Davi, apontando para a encarnação de Jesus. Paulo está falando da vinda de Jesus do céu para a terra. Ou seja, Jesus, o eterno Filho de Deus, veio dos mais altos palácios reais do céu ao ventre de Maria. Jesus, o santo e eterno Filho de Deus, aquele que João, no registro de seu evangelho, diz que estava com Deus e que era Deus e que todas as coisas foram criadas por meio dele e que sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo Jesus, o próprio Criador, desce do seu trono celestial e vem nesta nossa terra manchada pelo pecado. Vem como homem, pobre, vivendo como servo. Eis a beleza da redenção, gente. O santo Filho de Deus, que é criador de tudo que existe, eternamente rodeado de glória e de louvor, esvaziou-se de sua glória divina e desceu tão baixo. Ele desceu tão baixo que ele veio a este nosso mundo. Você consegue entender isso que Paulo está dizendo então? O que dizer que ele subiu, se não dizer que antes ele desceu às profundezas da terra? Para que ele fez isso? Para que Jesus desce de sua glória, cercado da adoração mais perfeita dos seres angelicais criados por ele? Por que ele desce do seu trono celestial e se humilha ao ponto de tornar-se homem e vir a esse mundo afetado pelo pecado? Ele faz isso para aqui enfrentar os inimigos que nos derrotavam e para aqui enfrentar o poderoso adversário que nos mantinha na escravidão, o pecado. Jesus vem para isso. Entre os homens, ele viveu sem pecado algum. Entre os homens, ele viveu em perfeita obediência a Deus. Jesus viveu como Adão foi criado para viver, mas falhou. Jesus viveu como você e eu fomos criados para viver diante de Deus, mas falhamos e pecamos. Ele obedeceu perfeitamente, ele cumpriu perfeitamente, ele é o modelo ideal do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus.
Mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse Deus soberano que esvazia de sua glória e por amor vem a esse mundo enfrentar os inimigos que nos derrotavam? O que aconteceu com o Santo Filho de Deus que pisou nesse mundo e permaneceu incontaminado com o pecado? Mesmo cercado pelo pecado, mesmo cercado pela tentação, jamais caiu. O que aconteceu com ele? Como ele foi recebido? Como ele foi coroado? Bem, ele foi traído por um de seus discípulos. Não apenas isso, ele foi abandonado pelos seus amigos. Você lembra do que acontece quando ele é detido no jardim de Getsêmani? Aqueles mesmos discípulos que horas antes disseram para ele: Senhor, estamos prontos para seguir contigo até a morte, se necessário for. Quando os guardas chegam, seguindo Judas, e identificam Jesus pelo beijo que Judas dá em seu rosto e o prendem, todos os discípulos que estavam com Jesus, sonolentos porque era alta madrugada, fogem. Apavorados e amedrontados, não fica um. Ele foi abandonado pelos seus amigos. Não apenas isso, ele foi rejeitado pelo povo que veio salvar. Havia um grito da multidão diante de Pilatos, dizendo: crucifica Jesus e solte-nos Barrabás, um criminoso. Ele veio para aquele povo, ele veio para salvar aquele povo, ele veio por amor àquele povo, e aquele povo o rejeitou. Ele foi zombado, ele foi escarnecido, porque enquanto ele estava no pátio de César, os guardas que dele cuidavam, debochavam dele, colocando um manto vermelho sobre suas costas, curvando-se diante dele, colocando salve rei dos judeus, e pegavam uma vara que era para ser um sinônimo de cetro real, e batiam em sua cabeça, e feriam o seu corpo, e o agrediam, e cuspiam nele, e falavam as palavras mais baixas e mais indignas do Santo Filho de Deus. Mais do que isso, ele foi pregado numa cruz como um criminoso. Ele foi pregado na cruz como um criminoso. O diabo e o inferno supunham que se matassem Jesus, ficariam livres. O diabo e o inferno supunham que se matassem Jesus, de fato derrotariam Jesus, porque a missão não estaria completa, ele não teria sido ouvido, as pessoas não teriam se voltado para ele, nem para o seu Pai, e tudo continuaria como caminhava naquele tempo. Mas veja como Paulo diz sobre isso, escrevendo aos Colossenses. O texto vai ser exibido aqui, Colossenses capítulo 2, do verso 3 ao verso 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou, se você tiver com a sua Bíblia, grifa essa palavra na sua Bíblia, e cancelou, anulou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, enquanto o Filho de Deus estava sendo pregado na cruz, todo pecado que me manteria eternamente culpado diante de um santo Deus estava sendo pregado naquela cruz junto com ele. Por isso Paulo está dizendo aos Colossenses que ele nos perdoou todas as transgressões, não algumas, mas todas as transgressões. E o texto segue dizendo: ele a removeu pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades. O que aconteceu? Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Mais uma vez, o diabo e o inferno supunham que se o matassem, eles ficariam livres e assim o derrotariam. Mas quando eles o estavam matando, quando eles o matavam, ele os estava destruindo. Quando eles estavam matando Jesus, Jesus os estava destruindo. Foi morrendo e ressuscitando que ele derrotou finalmente o diabo e as suas hostes. Foi morrendo pelos pecadores e ressuscitando para oferecer nova vida a homens e mulheres arrependidos de seus pecados e rendidos ao seu amor, que ele derrotava finalmente o império das trevas. Foi morrendo e ressuscitando que ele derrotou o poder do pecado sobre a sua vida e sobre a minha vida, se você e eu estamos agora nele.
É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, diz: porque vocês estão agora debaixo da graça e não mais debaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre vós. Considerem-se, portanto, livres do pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus. Por quê? Porque morrendo e ressuscitando, Jesus Cristo anulou, derrotou o poder do pecado sobre nós. Foi morrendo e ressuscitando que Ele vestiu as nossas roupas sujas de pecado. Ao subir naquela cruz, Ele assumia a sua identidade, o seu nome, a sua culpa. Ao subir naquela cruz, Ele pegou o grande dossiê de pecados do Roberto, tantos e tantos que manteriam o Roberto eternamente excluído da presença santa de Deus, e disse ao seu pai: os pecados do Roberto são meus, eu pago por eles. Ele vestiu as minhas roupas sujas e me ofereceu, ao ressuscitar, as suas vestes limpas. Ele me vestiu de sua dignidade, Ele me vestiu com o seu perdão, Ele me vestiu com a sua graça. Foi morrendo e ressuscitando que Ele derrotou a própria morte. Foi morrendo e ressuscitando que Ele derrotou o pavor que a morte antes podia nos causar. Porque hoje é inevitável que um cristão, um homem e uma mulher que andam com Deus, não consigam enxergar e entender que, por mais que a morte nos seja estranha, porque não fomos para ela criados, ela seja apenas uma agonia, uma aflição para nós. Nós sabemos que a morte para nós é como se fosse um portal. O portal que nos tira desse mundo em que dependemos de Deus e de sua graça e nos coloca eternamente nos braços do Senhor, a quem amamos, por toda a eternidade, para sempre. O Senhor venceu o último inimigo. Todo inimigo que alguma vez escravizou o homem, todo inimigo que manteve o homem em cativeiro, foi vencido e foi derrotado por Jesus. Assim, tendo completado a sua obra redentora, Ele subiu ao trono celestial. Ele se encontra à destra de Deus o Pai. Ele derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, como lemos no registro de Atos capítulo 2, e Ele distribuiu dons aos seus discípulos, e Ele continua distribuindo dons à sua igreja, como temos visto aqui a cada domingo nas últimas semanas. É por isso que Paulo diz no verso 10, aquele que desceu, por amor, veio tão baixo a esse mundo de pecado, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele dá plenitude a todas as coisas, ao mundo criado por Ele e à nossa própria vida, que hoje é uma vida na presença dEle. O texto bíblico que você conhece é lindo, em que Paulo fala sobre essa elevação de Cristo. Primeiro dizendo que Ele veio, que Ele desceu, que Ele encarnou, que Ele foi achado em forma humana, e sendo achado em forma humana serviu, e sendo servo foi obediente até a morte, morte de cruz. Então Paulo segue dizendo, pelo que Deus o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, concluindo, nos tempos antigos, quando um rei vencia uma guerra, ao regressar ao seu país, sempre acontecia uma espécie de parada triunfal. Sabe aquela grande parada militar? O rei derrotado da nação vencida, juntamente com os seus príncipes, juntamente com os seus militares, os comandantes do exército, eram obrigados a marchar numa procissão, acorrentados uns aos outros, diante dos olhos do povo daquele país do rei vencedor. Então imagine a cena, um rei vencia uma grande batalha, ele levava cativos os seus inimigos, e os inimigos agora eram conduzidos em marcha, acorrentados aos olhos do povo vencedor, que celebrava aquela grande vitória. E ao mesmo tempo, enquanto esse triunfo acontecia, essa parada triunfal acontecia, o rei vitorioso ia em seu carro real, lançando na direção do povo presentes. Enquanto o povo aclamava o rei lançava presente, muitas vezes espólio da própria guerra. Coisas que foram tiradas daquela outra nação agora derrotada, e o povo recebia das mãos do rei aqueles presentes. Queridos, esse de alguma forma é um quadro do Senhor Jesus, levando em seu cortejo triunfal o diabo, o inferno, o pecado e a morte. Os grandes inimigos que estavam contra o homem.
os grandes inimigos que tinham mantido a humanidade em cativeiro por tanto tempo. Então Paulo está dizendo que Jesus veio ao mundo para encontrar-se com os nossos inimigos e por nós vencê-los. Você não poderia e eu não poderia dar conta desses adversários. Eu não posso dar conta da morte, eu não posso dar conta do inferno, eu não posso dar conta de Satanás, eu não posso dar conta nem do meu problema do pecado. Cristo teve de vir e enfrentar isso e vencer isso por mim, e tendo completado a sua obra, Ele voltou aos céus. Tendo completado a sua obra, Ele foi elevado ao trono celestial, onde reina soberanamente, de onde virá mais uma vez, não como uma singela criança que nasce numa estrebaria em Belém, não como um frágil menino que tem que crescer numa cultura humilde, não como um servo, mas Ele voltará em triunfo e glória como rei, como juiz, para julgar as nações e para reinar sobre o seu povo por todo sempre, por todo sempre. E até lá, o que Ele faz? Ele distribui dons à sua igreja. Por que eu falei que às vezes a gente não percebe a beleza oculta nesse texto? Porque você vai ver a partir da semana que vem, que Paulo continua falando dos dons na igreja. E aí você diz, ora, ele desde o começo do capítulo 4 está falando de unidade, unidade, unidade e os dons. Aí ele entra nesses versos aqui que lemos, falando de Cristo, subiu, desceu, foi exaltado, triunfo. É porque Paulo não se contém toda vez que ele fala o nome bendito de Cristo. E Paulo não se contém em pregar o Evangelho e a glória da redenção, toda oportunidade que ele tem. E ele viu nesse aspecto de que a igreja ela é bela e relevante por causa da diversidade dos seus dons, não como algo ocasional, não como algo circunstancial. Que sorte uma igreja tem de reunir pessoas tão dotadas? Não, Deus, Cristo Jesus, que é o dono da igreja, distribui dons e reparte dons na medida que Ele deseja, para que cada comunidade cristã consiga ser bela e relevante em seu próprio contexto. E aí Paulo explica nesses versos que acabamos de ler, como que Jesus fez isso. O que deu a Ele o direito de fazer isso? A obra redentora, a obra salvadora, a obra de perdão dos nossos pecados. Queridos, esse é o Evangelho, e eu espero que isso continue gerando no teu coração encanto, como gera no meu coração. Enquanto eu li esse texto, desde a semana passada, na verdade, eu pedi a Deus, Senhor, me dá a graça de, sabendo que não vou falar da maneira mais apropriada que um texto como esse merece ser tratado, porque é impossível ao homem fazê-lo, me dá a graça de que pelo menos o meu coração não perca o ardor e a paixão que esse texto provoque em mim, que de alguma forma isso seja motivador para os meus irmãos e amigos tão queridos. O Evangelho é maravilhoso, irmãos, a obra redentora de Jesus é maravilhosa, celebramos isso em cada canção hoje, na ceia do Senhor e nesse texto pregado nessa manhã também. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor amado, a gente quer te louvar mais uma vez, porque como cantamos numa das canções aqui, como fala a tua palavra, o Senhor abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, tornou-se servo, humilhou-se a si mesmo, foi obediente, Senhor, à lei de Deus que nós regularmente quebramos, transgredimos. O Senhor viveu cada aspecto da lei sem culpa alguma. E o Senhor decidiu viver por nós a vida perfeita que nos era impossível. E o Senhor decidiu sofrer em nosso lugar a condenação pelo pecado que nós éramos merecedores de sofrer. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor conquistou pela tua obra o direito de ter-nos como teu povo, tua gente. Somos teus, Senhor. E o que nós te pedimos é que o Senhor nos conceda um coração encantado com a obra redentora de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos conceda um coração doce, grato, jubiloso por causa da obra bendita de Jesus, que vem tão baixo para resgatar-nos de onde estávamos, para nos levar tão alto, para que possamos estar hoje nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, como diz a tua palavra.
Senhor amado, que o Senhor continue derramando dons sobre a tua igreja, que o Senhor continue mantendo a sua igreja unida e que isso seja o significado mais precioso da beleza da igreja e da relevância da igreja, mas que nós nunca nos esqueçamos como igreja, individualmente e comunitariamente, que somos o que somos, porque primeiramente o Senhor desceu a esse mundo, realizou a obra de salvação, venceu todos os nossos adversários por nós e subiu em triunfo às regiões celestiais, de onde reina e de onde governa o teu povo, do qual hoje fazemos parte. Lembra-nos sempre, Senhor, que somos teus, que a igreja é tua, que os dons que temos são primeiramente teus e que tudo deve estar à tua disposição e a teu serviço. Peço que nessa manhã, se de alguma forma essa mensagem encontra um coração que experimenta por obra do teu Espírito Santo o novo nascimento, que o Senhor complete essa obra de salvação e que esse homem, essa mulher rendam-se completamente a Cristo. E Deus, batize-se, faça parte da igreja e viva ao lado de Cristo por todos os dias da sua jornada nessa terra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.